الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nos aconselho temor a Allah Jalla wa Ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Ajude o teu irmão injusto ou injustiçado. Ajude o teu irmão injusto ou injustiçado. Ou ajude a tua irmã injusta ou injustiçada. Em todas as circunstâncias da vida do ser humano, precisa que haja ajuda, advertência, tudo em conformidade com a Constituição de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الحجرات versículo 9. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se dois grupos de crentes, muçulmanos crentes, minal mu'minina, se dois grupos de muçulmanos crentes estiverem de desavença, discórdia, desentendimento, controvérsia, فأصلحوا بينهما, reconciliai este grupo. Allah chama a um outro grupo de crentes que está fora daqueles dois grupos em discórdia para reconciliarem os dois grupos em desavença, em discórdia. فإن بغت إحداهما على الأخرى, se um dos grupos rebelar-se acima do outro, se um dos grupos rebelar-se, usar a soberba, não aceitar a razão, não aceitar a culpa, não se retrair da falha, não se retrair do erro, do tropeço, do deslize, depois da resolução do grupo reconciliador, que aparecerá para resolver, porque onde a reconciliação tem a ver uma resolução do problema. Onde há reconciliação, primeiro há conversação. E conversação é o julgamento do problema, para se manter a razão.
Nunca se diz, você, irmão muçulmano, aceita a reconciliação enquanto não se conversou nada. Só tem que aceitar assim mesmo, porque são irmãos muçulmanos. Não. Se é porque há uma lesão em que alguém sente, às vezes alguém pode sentir uma lesão enquanto não está lesado. Ele acha que foi lesionado. E ele pensa que foi lesionado. E acha que está lesado porque alguém lesionou. Enquanto ele não tem razão. Ele está julgado errado. Em algum momento alguém pode saber de que foi, na verdade, foi lesionado, foi aleijado. E sentir assim, e pode ter razão. A solução de sentir que tem razão ou não ter razão tem que haver a resolução do problema de acordo com a Sharia. Ou é o casal, marido e mulher, esposa e esposa, ou é pai e filho, pai e filha, ou mãe e filha, mãe e filho, ou os dois amigos desentenderam-se, ou então é o líder, o chefe, com os seus liderados. Se há um desentendimento, a solução do problema é sentar-se para se discutir sobre o assunto, resolver-se o assunto para encontrar-se uma solução do problema. E a solução só pode sair no Corão e na Sunna. A solução só pode sair mediante o Corão e mediante a Sunna. Não há outro lugar. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Se vocês estiverem em discórdia, se vocês estiverem em desentendimento, em controvérsias, confusão, mal entendido, de algum assunto, de algum assunto relacionado ao dini ou fora do dini, em que tem que se voltar, vocês devem voltar à vossa fonte do problema, da resolução, é Allah e o seu mensageiro, é o Corão e a Sunna. Mediante a compreensão dos Sahabas. Enquanto tu'minuna billah, se é que vocês têm a fé, quer dizer, quem volta para Allah diante de um problema, quem volta para o Rasul diante de um problema, é aquele que tem a fé em Allah e no dia do juízo final. Por isso disse enquanto usou adatu sharti, a partícula condicional التي تلزم الفعلين, cuja essa partícula condicional ela determina dois verbos. Usou se é que vocês têm a fé em Allah e no dia do juízo final, diante de um problema de um muçulmano, problema que ele tem com o muçulmano ou com o não muçulmano, com o muçulmano, esposa dele, com uma muçulmana, com um muçulmano que é esposo dela, ou com uma muçulmana que é esposa dele, ou filho dele, ou filha dele, ou filha dela, ou filho dela, ou irmão muçulmano como ele, ou ele como líder, ao aluno dele, ele como professor ao aluno dele, ou ao professor dele. فردوه إلى الله ورسوله وهي الأصل المسألة ومصادره. Este é o princípio do assunto, do mas'ala, da questão, é o fundamento da questão, ومصدره, e é a sua fonte da resolução do problema. A resolução do problema é lá. Se é que vocês temem a Allah ou vocês têm a fé em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final, ذلك خير. Retornar o problema para Allah como sua fonte, abrir o Corão para resolver o problema e o Rasul abrir a Sunna para resolver o seu problema. Se é que vocês temem Allah no dia do juízo final, ذلك خير. Isto é que é o melhor.
No último versículo, isto é que é o melhor, é que é a vitória. Tudo melhor é vitória, tudo que é bom é vitória. Isso que é bom, é que é melhor. O Ahsan Ta'wila, e é a mais melhor finalidade. É aqui onde os muçulmanos jogaram. Os muçulmanos, quando têm problemas, eles procuram um resolutor, procuram um sentenciador, procuram um qadi, um sentenciador, um decretor, mediante a vontade dele. Que sabe de que o resolutor Xixi, o decretor Xixi, Sheikh Xixi, quando ele consultar e resolver um problema, há de me satisfazer. Falará aquilo que eu quero. Quer dizer, não falará aquilo que Allah quer, aquilo que Allah disse, aquilo que o profeta decretou, não falará aquilo que eu quero. Então, automaticamente, você não tem a fé em Allah nem no dia de justiça. E não tem a melhor finalidade no seu assunto. Não tem raio. Só tem injustiça. Só tem injustiça. É por isso que muita gente foge os decretores de verdade. Fogem os resolutores de verdade. Que eles trazem a justiça sem reparar cara, nem cor, nem etnia. Esses não são procurados, porque quando vê resolver um problema, resolve com justiça. Aplica a justiça no seu devido lugar. Esses não são precisados. Então Allah subhanahu wa ta'ala chama e ordena aos resolutores, aqueles que resolvem o problema mediante o Corão e a Sunna e o Hadith, disse فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, não بِالْعَدْلِ, بَيْنَهُمَا. Reconcilie a esses, tragam a reconciliação a esses que estão em problema, de acordo com a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Reparem vocês que resolvem o problema, reparem o Corão e a Sunna e depois darem a sentença. Não reparem caras de quem é mais bonito ou de quem tem mais dinheiro. Não. Repararem onde tem razão e repararem onde tem culpa e sentenciarem mediante o Corão e a Sunna. Porque não há nenhum acontecimento, não há nenhum problema que hoje acontece que não tem o seu exemplo do passado. Não existe nenhum problema que acontece atualmente nesse século XIV islâmico de migração, anos de migração, que possa acontecer agora em que não tenha exemplo do passado, em que o Corão não respondeu, nem a Sunna não respondeu. Não existe. Porque o Corão foi revelado para sentenciar a humanidade. É por isso que o Corão diz como? O que diz assim? O Corão diz como? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلى الْكَافِرِينَ. لِيُنْذِرَ. Este Corão apareceu. لِيُنْذِرَ. A palavra lam aqui, لِلْجَرِّ دَلَّ عَلى التَّعْلِيلِ. Aqui evidencia justificação. O propósito do envio do Corão foi enviado para admoestar, para advertir a sociedade, para advertir a sociedade, para advertir a sociedade quem está vivo. Man kana hayyan. O Corão foi revelado, foi enviado para a sociedade para advertir, admoestar quem está vivo. Aquele que está vivo, ser advertido com o Corão, ser corrigido com o Corão, ser sentenciado com o Corão, mediante a compreensão da Sunna, dos períodos passados. E depois concretizar, autenticar a palavra a respeito dos descrentes, dos incrédulos. Esse é o Corão, em
Porque alguém hoje nega diz que eu não posso julgar, eu não sou julgado. Julgamento é com Allah. Se o Corão, se você nega julgamento que só é com Allah, então você não é muçulmano, está negando o Islã. Porque o Corão veio para o homem, julgar o homem, sentenciar o homem, ensinar o homem, advertir o homem, corrigir o homem. É o Corão. Dustur ilahi, Constituição divina de Allah subhanahu wa ta'ala. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان وميش برمضان الذي أنزل فيه القرآن é o mês na qual foi enviado o Corão. O mês na qual foi enviado o Corão é o mês de Ramadã. Qual foi o objetivo? Huda lin-nas, para que servisse, para que sirva o Corão como guia para a sociedade. Aqui chama-se Hidayatul Amma, chama-se guia geral. Nesse versículo diz Huda lin-nas, guia para a sociedade. O Corão veio para guia para a sociedade, chama-se Hidayatul Amma, guia geral. O Corão é guia geral para todo mundo. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى, dentre as declarações provenientes do guia, وَالْفُرْقَانِ, tanto como o discernimento. O discernimento ele traz um guia al-khassa. Discernimento traz um guia específico. Guia específico. Este Corão que veio para a sociedade como guia, com a palavra guia, ninguém é guiado sem ser corrigido. Para alguém ser guiado tem que tomar uma correção. Deixar o errado, pegar o certo. Tudo aquilo que é guia é um ensinamento. E onde é ensinamento, há correção. E onde é correção, é para deixar aquilo que era errado, em que vivia contigo, e pegar o certo. E tomar a sua nova vida. Chama-se guia. E onde essa correção é um julgamento. De que você fez errado isto, o certo é isto, é aquilo. E a pessoa retrair-se da falha, reconhecendo que a pessoa falhou e conformar-se. Esse aqui é guia. É um julgamento prévio. É um julgamento prévio no dunya. Temos julgamento na sepultura, fil barzakh. E temos julgamento no dia de Qiyamah. É o mesmo Corão esse, que foi enviado como guia para a sociedade. O Huda lin-nas, guia para a humanidade. E hoje alguém nega guia, diz que não quer ser julgado. Diz que não quer ser julgado. Vamos embora. فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, quando um desses grupos é problema, negar a falha, rebelar-se acima do outro grupo. Quando um desses dois grupos negar a falha, negar a culpa e mentir para o outro grupo falsamente, injustamente, sem justa causa, só porque quer ter razão e quer estar no auge, estar em cima, injustamente, disse: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Vocês que são reconciliadores, resolutores do problema, فَقَاتِلُوا, guerreiem, repreenderem vocês resolvem esse problema, repreenderem, guerrearem, mas com uma fortaleza. O grupo, esse grupo rebela-se acima do outro grupo. Devem guerrear, devem culpar, até que esse grupo rebelador, que não quer aceitar falha, culpa, volte para a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa aceite falha. Aceitar falha é algo humano. Aceitar falha, ela cura. Quando alguém aceita falha, aceita a culpa e pede desculpas e pede perdão,
isso cura ao ofendido e satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso disse, quando um dos grupos rebelar-se acima do outro, não aceitando falha enquanto tem falha, mas diz não tem falha, diz não tem, enquanto tem culpa, só quer estar no auge, estar em cima dos outros, enquanto ele quer estar em cima injustamente. Como, por exemplo, a mulher estar em cima do marido injustamente. Mulher não fica em cima do marido. Mulher não fica acima, em cima nem acima. Em cima do marido significa o quê? Significa estar, a sua voz ser mais alta em cima do seu marido. O homem embaixo, ela em cima. Acima significa as suas ordens, o marido cumprir a ordem da sua mulher. Estar acima dela, acima dele. Isso não pode acontecer. Por mais que a mulher tenha que tipo de nível acadêmico, que tipo de escolaridade, nível social, nunca tem que ficar acima do seu marido. Nunca! Isso geneticamente, isso naturalmente. Nunca. É como na sociedade, para quem, no mundo dos sábios, no mundo dos conhecedores, o menos conhecedor estar acima do mais conhecedor. O mais sábio estar abaixo do menos sábio. Porque o menos sábio tem influências, é mais conhecido, ele tem mais habilidades, é mais conhecido em resumo. E por isso leva-lhe a estar acima do mais sábio. É injustiça. É injustiça. E o menos sábio, inventando, alegando várias acusações, falsas acusações, acima ou contra o mais sábio, em função da regressão, em função de denigrir a imagem de quem está acima dele, para estar no auge, para estar apagado. Isso por via da injustiça, injustamente, enquanto a própria mente humana daquele injusto sabe de que eu estou praticando injustiça, mas não tenho como, eu quero estar no auge, quero estar em cima, não tenho como, mas no íntimo sabe de que eu estou praticando musculosidade, só que não tenho como, quero estar em cima eu. Por isso esse barril, revelador, barri, ou barriatun, reveladora, que diante do seu marido, todo momento ela tem razão. Diante do marido, todo momento ela tem razão. Praticou aquilo, o marido com isso, ela defende. Praticou aquilo, o marido com isso, ela defende. Praticou aquilo, o marido com isso, todo momento ela tem razão. Todo momento ela tem que ter razão. Irmã, será que há um tempo que não tem razão mesmo? Será que há um dia que não tem razão? Como ser humana? Como uma ser humana? Diz que primeiro hoje perdi razão. Há um dia qualquer que perdeu razão? Nada. Todo momento, quando o marido conversa com ela, tem razão. Tem que ter uma artimanha de defender-se de que tem razão. Mas como? Então você é anjo. É anjo. Ninguém que não falha. Não há um ser humano que não falha. Nem homem, nem mulher. Todo homem falha. Todo homem erra. Ninguém que não falha. Agora, falhou hoje. Se tiver um problema, diz não, eu não fiz assim. Eu só fiz aquilo assim. Começa a inventar alegações ali, para ter razão. Então, você é anjo, já, você não falhou. Você nunca vai falhar. Você não quer falhar. Você é um anjo. Então, é quando começam a inventar alegações, falsas acusações, para pessoas que nem têm culpa, para pessoas que nem têm maus propósitos. Por quê? Porque existe um propósito no interior. Mas enquanto no íntimo sabe que estamos a mentir para ele, estamos a mentir para ela, só que não gostamos só, mas estamos a mentir. O íntimo dele sabe disso. Porque o ser humano, assim próprio, sabe o que faz. E realmente sabe o que faz. Disse: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. Quando esse grupo rebelador
que não queria aceitar culpa, aceitar falha de que eles falharam. E um grupo reconciliador, resolutor, que resolve um problema, repreenderem a esse grupo que não quer aceitar falha, e depois voltarem para a verdade, aceitarem a falha, então podem reconciliar entre eles, reconciliar. Como é que se reconcilia? Aceitaram a falha assim, então peçam desculpas a esse grupo, que vocês injustiçaram, fizeram um problema para esse grupo. Peçam desculpas. Minha esposa, você aceita a falha? Sim, eu te perdoe. Meu esposo, peço perdão. Esposa perdoa. Minha esposa, peço perdão. A mulher perdoa. Homem também falha também. Homem também falha porque é ser humano. Não há pessoa que não falha. Não existe. Wallahi, nunca. Não há pessoa que não falha. Homem, nem mulher. Nem professor, nem aluno. Todos falham. Mas como é que se corrige a um marido? E como é que se corrige a uma esposa? E como é que se corrige a um aluno? E como é que se corrige a um professor? Aqui tem um manhaj aqui. Al-manhaju fi tashih. A metodologia na correção. Como é que se faz? Acaso, do mesmo jeito como se corrige a uma esposa, é como se corrige a um marido? Não. Acaso, do mesmo jeito como se corrige a um aluno, é como se corrige a um professor? Não. É diferente. É diferente. Se o grupo revelador aceitar a falha, retrair-se do erro, da falha e pedir desculpas através da ordem dos reconciliadores, por via da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e hadith do Profeta Muhammad sallallahu, automaticamente pedirem desculpas, o grupo que tem razão tem que perdoar o grupo revelador, porque já se arrependeram. Isso por via jurídica. Não é perdoa lá, você não é muçulmano, perdoa lá. Está em Corão. Como hoje temos os ditos, perdoa irmão. Sim, eu já falei assim, perdoa irmão. Não é assim o Islã, não é que o Islã diz isso aí. O Islã não diz isso aí. O Islã não diz resolver-se o problema. O Islã não diz resolver-se o problema. O problema tem que ser resolvido. Reparar-se quem tem razão e quem não tem razão. E quem não tem razão, pedir desculpas. Reconhecer a falha. E quando o grupo que reconhece a falha, aceitar a falha, então vocês que são resolutores do problema, vocês devem trazer a reconciliação dos dois grupos. Bainahuma bil adl. E vocês devem trazer a reconciliação entre esses dois grupos com justiça. Significa o quê? Significa vocês não podem oprimir. Depois do grupo que pediu desculpas porque falhou, aceitar a falha, pediu desculpas, vocês ainda oprimirem aquele grupo que errou, ainda oprimirem porque falhou. Oprimirem mais? Não. Julgarem com justiça, com equitatividade e equidade. Ou então o grupo que falhou é o grupo que vocês gostam mais. O grupo que falhou é o grupo que vocês gostam mais. Mas vocês pintaram ali para pedir desculpas. Mas depois vocês ainda humilham o grupo que não falhou. Mas de uma maneira política. E também turma. Aí já não é adlo, não é justiça. Disse bil'adl, ela diz bil'adl. Com justiça e equidade. E equitatividade. Diz. وَأَقْسِطُوا. E sejam justos. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. De certo, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos justos. Dos equitativos. Caros irmãos e irmãs, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por via de hadith de Anas bin Malik, radiyallahu diz: "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Ajude o seu irmão injusto ou injustiçado. Ajude ao seu irmão injusto ou injustiçado. Ou injustiçado. فقال رجل, o homem perguntou: Ya Rasulallah,
ó mensageiro de Allah, ansuruhu idha kana mazluman, eu lhe ajudarei ao meu irmão quando for injustiçado. Alguém me fez injustiça, vou lhe ajudar. Queria lhe bater, depois defender a mão daquele que queria bater. Ou então, um marido queria injustiçar a sua esposa, depois eu apareci para defender que não, irmão, não é assim como se faz. Ou a esposa queria criar alguma para o seu marido, eu disse, não, não é assim como se faz. Ou um patrão queria criar injustiça para o seu empregado, eu disse, não é assim como se faz. Ou o empregado queria roubar o patrão, ele, não vamos ser o patrão. Injustiçado. Sabe o que é isso? Injustiçado. Hoje, quando aparece alguém para salvar a um injustiçado, defender a injustiça do válimo para o injustiçado, se diz de que você é mau, porque defendeu uma maldade. É chamado de mau. É chamado de uma pessoa crítica, má na sociedade. O Sahabi continua a dizer, disse, أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره يا رسول الله. O que você me diz quando a pessoa for injusto? Como é que eu vou lhe ajudar? Se ele é injusto, mas a quem é injustiçado, vou ajudar. Agora é injusto, como é que vou lhe ajudar? O profeta disse, cara, o profeta até quando respondeu, tahjuzuhu أو تمنعه من الظلم, você lhe proibirá, você lhe impedirá do zulma dele, da injustiça dele, que ele quer fazer para a esposa, ou quer fazer para o marido, ou quer fazer para o amigo, ou quer fazer para o patrão, ou para o empregado. Você proíbe, você impede aquela injustiça. فإن ذلك نصره, isto consiste na cooperação, consiste na ajuda que você fez para quê? Para aquele injustiçado ou o injusto. Narrado por Imam Bukhari. Disse no outro hadith de Abdullah ibn Umar, que o profeta Muhammad s.a.w. disse, al-muslimu akhul muslimi, o muçulmano é o irmão do outro muçulmano. O muçulmano é o irmão do outro muçulmano. É irmão do outro muçulmano. Um muçulmano é irmão do outro muçulmano, não é inimigo. Um muçulmano é irmão do outro muçulmano, não é inimigo. O significado é esse. Hoje, os muçulmanos entre eles são inimigos por meros motivos insignificantes no Sharia de Allah, nem no Bíblia. Insignificantes, torna inimigo. Al-Muslimu akhul muslimi. Não. La yadlimuhu. O muçulmano não cria gulma para outro muçulmano. Um muçulmano não cria gulma para outro muçulmano. Apesar de que também um muçulmano não cria gulma para um kafir, não cria gulma. Só porque kafir você cria gulma. O Islã não diz isso aí. La yadlimuhu. Wa la yaslimuhu. O muçulmano não entrega. O muçulmano não entrega a um irmão muçulmano para ser oprimido, para ser castigado, o irmão dele muçulmano ser castigado com pessoas, com cáfires, ser castigado com cáfires. Cai isso aí, trabalha o lugar, trabalha ele, ser bem chamado irmão dele muçulmano, injustamente. Não é assim, é irmão dele muçulmano, é irmão dele muçulmano. Disse, فمن كان في حاجة أخيه, quem estiver na preocupação, o muçulmano que estiver na preocupação da necessidade do seu irmão muçulmano, o muçulmano que estiver na preocupação, em grande preocupação, quem tem é irmão dele muçulmano. كان الله في حاجته, este muçulmano preocupado com outro muçulmano, como é que aquele muçulmano vive, como é que anda, como é que come diariamente, como é que ele vive,
qual é a vida dele diária, se não é de pobreza, o que ele merece para ser ajudado. Essa preocupação ter um irmão muçulmano para o outro irmão muçulmano. Não falo de sheikh aqui, porque falar de sheikh é a parte mais grande. Não falo de assunto de sheikh, porque sheikh é a primeira pessoa a ser reparada na sociedade muçulmana. Um sheikh é a primeira pessoa a ser reparada na sociedade. Um sheikh ocupa um lugar preponderante na sociedade. Tem que ser entre irmãos muçulmanos só. Muçulmanos simples. Kana Allah fi hajatihi. Esse muçulmano preocupado com a preocupação do outro irmão muçulmano, Allah ele suprirá, Allah suprirá as necessidades daquele muçulmano que se preocupa com outros muçulmanos. É por isso que ver muçulmanos que não sobem de vida, muçulmanos que não ficam ricos, muçulmanos que quando ficam ricos, aquela dele tem que levar, aquela riqueza ali, pode ser haram. Porque tem muçulmanos que se cobrem e parece que tem riqueza halal, enquanto não é riqueza halal, é riqueza de kufr, shirk. Adquiriram dinheiro por via de shirk. Todo o dinheiro adquirido por shirk não se doa, não se financia. Vai tirar como? Se não é dinheiro de baraka, como é que vai tirar? Ele só tira quando o Jinn diz tira lá. E como é que tem que dar? Jinn vai dizer que dar assim, dar assim, dar assim. Não é dar mediante o Sharia de Deus subhanahu wa ta'ala. É por isso todo o dinheiro que alguém tem, em que eu e você achamos que aquele tem muito dinheiro, mas não dá no caminho de Allah, esse dinheiro tem que trabalhar bem. Esse dinheiro pode ter envolvido com shirk. Esse dinheiro aí foi adquirido por via haram, via de shirk, de kufr, de descrença. Porque todo o dinheiro que envolve sharia, que a pessoa adquiriu por via halal, permissível, é obrigado a dar zakat. A pessoa é obrigada a dar sadaqa para ainda aumentar o dinheiro. Porque cada momento em que alguém dá sadaqa do seu negócio, tira um pouco da sadaqa e pessoas necessitadas, Allah aumenta ele porque ele sempre dá. É por isso as pessoas que adquiriram dinheiro por via halal, entenda? As pessoas que adquiriram dinheiro por via halal e não dão, a probabilidade de cair do negócio é maior. As pessoas que adquiriram dinheiro por via halal, permissível no Sharia, e tomaram muito dinheiro como exame de Allah, e não dão sadaqa, não pagam o zakat e não dão sadaqa, o dinheiro não é purificado com Allah, Allah não purifica o dinheiro. E a probabilidade de cair de negócio é maior. A sério isso é verdade. E as pessoas que adquiriram dinheiro por via haram, muito mais via de shirk, via de shaitan, a probabilidade maior de não dar sadaqa é maior. Porque quem deu não é Allah que tem dinheiro, quem deu shaitan, jinn shaitan. Então, nesse contexto, todo muçulmano que Allah lhe concedeu um dinheiro halal, um dinheiro justo, permissível dentro do Sharia, fica preocupado com a preocupação dos outros muçulmanos. Fica preocupado. Mas todo muçulmano, aparentemente, que ela deu, que essa pessoa tem dinheiro, deu dinheiro halal, a pessoa não dá aquilo que é o seu dever aos outros irmãos muçulmanos, com necessidades, a possibilidade de ele cair no negócio é maior. E quando vê um muçulmano que não dá sadaqa, tem que ter dúvidas se esse dinheiro é halal ou é do shirk. Tem que ter dúvidas. Não é fácil. Não sentir arrepio do corpo. O muçulmano hoje não jantou, o irmão muçulmano não jantou hoje. O irmão muçulmano não comeu, não teve almoço. Só você ouvir e calar. O corpo não arrepiar. Sabendo que esse dinheiro tem problema. Esse dinheiro tem problema. Mas, disse
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. E a pessoa que afastar, a pessoa que afastar عن مسلم كربة, a pessoa que afastar a uma aflição, dificuldade de um muçulmano, ومن فرج, e usou aqui um pronome, o pronome condicional. Aliás, o pronome demonstrativo. ومن فرج, اسم الموصول. Aliás, sim, اسم الموصول. Usou aqui um pronome relativo. ومن فرج, pronome relativo. للعقل, para os detalhes racionais. Qualquer muçulmano. E depois aqui, dá-lhe al-umum al-khususi. Em questões jurídicas, fundamentos jurídicos, chama-se al-umum al-khususi. O nome é relativo no sentido geral. Man, qualquer pessoa. Mas também é o khususi, é específico para aquele que é muçulmano. Chama-se al-umum al-khususi. Al-umum al-khassa. Genérico e específico. Qualquer muçulmano, não pessoa qualquer muçulmano, man farraja, de quem afasta a necessidade, dificuldade, aflição de um irmão muçulmano, não de kafir, an muslimin, repara que hadith, an muslimin, a um muçulmano, afastou dificuldade de quem não jantou à noite, afastou dificuldade de quem não almoçou de dia, de quem não almoçou nem jantou, dificuldade, de quem tem problemas, caiu de negócio, e você tem como fazer levantar a ele, dar-lhe um emprego. Farwajan muslimin, afastou a dificuldade, a aflição, a preocupação do irmão muçulmano, não mushrique. Não afastou a dificuldade do mushrique, não. Ou de um kafir, não. Do irmão muçulmano. Tome essa nota aqui. Tome a nota aqui. E sublinhe. Disse o man muslimin. A pessoa que afastar. Que pessoa? O muçulmano também. O muçulmano também. Que afastar a dificuldade, a necessidade, a preocupação do outro irmão muçulmano. Irmão muçulmano de sunna. Irmão muçulmano de tawhid, de monoteísmo, não de bid'ah. De monoteísmo, de sunna. É preciso entender o contexto do hadith. Não pode dizer que o profeta diria an muslimin sunna, an muslimin ahli sunna wal jama'a, an muslimin tawhidi. Não é isso. Não é isso. O contexto é esse. Um muçulmano de sunna, um muçulmano de monoteísmo, de tawhid, não um muçulmano politeísta, mushrik, ahl bid'ah. Não. Quantos muçulmanos que nós temos de sunna que ajudam muçulmanos cáfires? Que não tem salat? Ajudam famílias cáfires. Em vez de ajudar um irmão muçulmano de sunna que está a padecer, ajuda uma família dele que é cáfir. Quantos? São muitos. São muitos. Temos muitos muçulmanos de sunna que ainda não compreenderam sunna. Quando ajudam famílias deles, supostamente muçulmanas, mas cáfiras. De tradição, Islã de tradição, não de sunna, de pedaço de sadaqa. Que sadaqa é de bid'ah? É sadaqa de bid'ah. Deixa irmão muçulmano da congregação, irmão muçulmano de sunna reconhecido e é notório e testemunhando todos os dias, testemunhando esse muçulmano, caso para ele, não lhe ajuda. Dia de Qiyamah, você vai responder o quê? Dia de Qiyamah, vai responder o dia de Qiyamah. O que você vai responder? Perante Allah. Aquele que é de direito de Deus ajudar não ajuda. Que quer ajudar pela sanguinidade, ajudar pelo patriotismo. Não ajuda pela justiça, pela causa da sunna, pelo bem, não ajuda.
ajuda pelo bid'a. Alguém ajuda seu familiar, mas é kafir, mas é mushrik, aquele familiar. Mas tem alguém de sunna com as mesmas preocupações que o seu familiar tem. Tem preocupações até mais que o seu familiar. Não lhe ajuda, fica de aparecer ali, sofrer ali. Pessoa justa, que é própria da sua família. Pessoa justa da sunna, que é própria da sua família. Depois a história de Nuh alayhi salam no Coran. Depois a história de Nuh, Nabiullah, Rasulullah. Nuh, Nabiullah, Nuh, Rasulullah, profeta de Allah, mensagem de Allah. Quando Allah lhe manda 950 anos a propagar, só aceitaram poucos. Aceitaram o seu da'wah, poucos. É quando ela diz, vai construir a arca. Construiu o quê? A arca. E você subirás na arca junto com os seus familiares, com sua família. Não pensava de que a família dele aí estava a esposa dele e os filhos. Pensava que é a esposa e os filhos. É o que pensava no alayhi salam. Quando começa o dilúvio, viu um filho sendo mergulhado com água. É quando ele pede a Allah, Ya Rabbi, inna ibni min ahli. Na verdade, o meu filho faz parte da minha família. E a sua promessa é Allah é verdadeira. Allah diz como? Respondeu como? Ya Nuh, ó Nuh, innahu laysa min ahlika. Esse seu filho não é sua família. Innahu min amal ghayr salih. Esse seu filho, ele parte de uma ação não virtuosa, não boa, é sujo. Ó Nuh, eu te proíbo, inni a'inuka. Eu te proíbo, eu te admoesto em que não fales isso você não. Repreensão que ele deu ao seu mensageiro. No Coran, ele foi o Coran. Não é o Coran. E hoje, você prefere o seu filho kafir, sua esposa tornou kafir, ou o seu irmão kafir, você ainda continua a injetar dinheiro, continua a ajudar, ou uma ajuda exagerada, que essa ajuda você daria a um irmão muçulmano da sunna, que padece dia após dia de comida, de alimentação. Estamos aonde? Com a sunna, estamos aonde? Estamos a viver com a sunna ou estamos longe da sunna? Estamos a viver com a sunna ou estamos longe da sunna? Estamos longe da sunna. Estamos longe da sunna. É preciso ver você aparecer e ver aquela injustiça. Porque só dar ao seu familiar o que não lhe merece é dhulma. Dhulma por quê? Porque você está a tirar um direito de alguém que seria para alguém que você não quer dar. Que é um irmão muçulmano que não é sua família sanguínea. É dhulma. Você tem que estar no meio. Tem que, não faça isso aí. Não faça isso. Isso é dhulma que você está fazendo. Não, é minha família. É meu irmão sanguíneo. Não, é dhulma. Não pode ser assim. Disse esta pessoa, Allah lhe afastará no dia do Qiyamah uma das dificuldades, uma das preocupações no dia do Qiyamah, por ele estar preocupado para afastar a necessidade de quem? Dos irmãos muçulmanos da Sunna, aqui no mundo. Então, quantos querem isso e não conseguem alcançar? Muitos querem Jannah. E muitos querem sair da prisão do dia do Qiyamah, mas não conseguem cumprir com a dunya. No dunya não conseguem cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا. E quem esconder os defeitos do irmão muçulmano. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا. E quem esconder defeitos do irmão muçulmano. Defeitos. E quem esconder os defeitos do irmão muçulmano. A pessoa que escondeu os defeitos de um irmão muçulmano, ele escondeu, ou do seu marido, defeitos do marido, que ele tem dentro de casa, ou defeitos da sua mulher muçulmana, sua esposa, tem defeitos, e você esconder aqueles defeitos dela, ou quem escondeu os defeitos do seu pai, ou da sua mãe,
defeitos do seu irmão, defeitos do seu aluno, defeitos do seu professor, defeitos do seu professor, do seu chefe. Você esconde defeitos dele, você não anuncia, não publica. Defeitos, você não publica defeitos do seu professor, do seu chefe ou do seu aluno. Você está a esconder por quê? Está a esconder para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Está a esconder para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Não para o agrado de ninguém, mas para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala esconderá. Allah subhanahu wa ta'ala esconderá os defeitos daquela pessoa que escondeu os defeitos da esposa, escondeu os defeitos do esposo, escondeu os defeitos do filho, defeitos do irmão muçulmano igual a ele, defeitos do chefe dele, defeitos do aluno dele. Allah esconderá os defeitos dele no dia da Qiyamah. Onde é que nós estamos com a Sunna? A distância que existe entre nós com a Sunna, que tem que distância entre o Oriente e o Ocidente, entre o Oriente e o Ocidente. Grande distância, grande separação. Ainda não estamos na Sunna. Nós ainda não estamos na Sunna. Ainda não estamos. Nós ainda não estamos na Sunna. Ainda não estamos. Por isso, caros irmãos e irmãs, unsur akhaka bi'adman. Ajude o seu irmão injusto, ao madluman, ou o seu irmão injustiçado. Insha'Allah ta'ala, paramos por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a conciliação da compreensão da verdade e a conciliação da prática da verdade. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Irmã Jarcy, qual a falta de voz? Ok, então penso que não há questão. eu vejo que podemos assim. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك.